É, pessoal, o pior pesadelo possível para o torcedor vascaíno está acontecendo, né? O Vasco vai ter que ir para Itu precisando empatar ou vencer o Ituano se quiser voltar à elite do futebol. Uma combinação de resultados terríveis para o Vasco, né, cara? Por culpa desses jogadores incompetentes, dessa diretoria amadora, do Jorge Salgado com o Carlos Brasil e também do Osório, o Vasco está caminhando a largos passos para jogar mais uma Série B, a sua sexta Série B na sua história, cara. Vergonhoso, é um vexame histórico na história do Vasco. Lamentável a gente ver esse cenário mais uma vez, o torcedor vascaíno que sofre tanto por esse clube, infelizmente vai ter mais um jogo duro, vai ter infelizmente mais uma final aí que o Vasco não é favorito sim a perder o jogo, a tomar uma goleada pro Ituano. Se o Ituano jogar como jogou hoje, com essa fome contra o Londrina, vai amassar o Vasco, vai engolir o Vasco vivo e o Vasco vai permanecer na Série B. Como eu falei, a situação é essa, cara. Tem que empatar ou vencer o jogo e, infelizmente, nosso time não consegue vencer fora de casa, né? O Vasco tem uma das piores campanhas dentre os times, todos os times, envolvendo todas as séries aí, em campanhas fora de casa. Ficou 8 jogos sem vencer um jogo fora de casa. E ainda mais agora, contra um adversário que só depende deles. O Ituano só depende deles. Se ele vencer o Vasco, o Ituano está na primeira divisão. Olha o feito que os caras podem conseguir. Você acha que eles vão dar mole pro Vasco? Que o Vasco vai ter vida fácil nesse jogo? É praticamente impossível que o Vasco consiga aí ter tranquilidade, ter uma facilidade nesse jogo. Esse acesso só irá acontecer na cagada, só se for assim, cara, porque competência esse time do Vasco não tem. Tá nítido pra todo mundo, não adianta vir com essas frasezinhas velhas, meu amigo. O Vasco é pra quem acredita, é porra nenhuma. Olha o que aconteceu ontem, cara. Olha aquela porcaria de resultado ontem. O que esses vagabundos fizeram com o torcedor vascaíno, o que esse bando de safado, esses jogadores medíocres fizeram com nós torcedores vascaínos. Ridículo, um sentimento de ódio, de tristeza, porque o time está caminhando a largos passos para permanecer na Série B. Isso, o Vasco já está destruído moralmente, psicologicamente e no campo. O Ituano é muito mais time do que o Vasco, é muito mais time. Eu assisti o jogo aqui contra o Londrina, o Vasco sequer ganhou do Londrina em São Januário. Imagine o que o Ituano vai fazer com o Vasco, vai amassar o Vasco. Na minha opinião, o Vasco tem que entrar com um time todo defensivo para não tomar gol, para jogar, para segurar um empate. Porque é isso que esse time vai ter que fazer, porque senão vai ser amassado pelo Ituano. Quem diria, né, cara, o Vinícius lá deitando no Ituano, levando o Ituano na Série A do Campeonato Brasileiro. Isso porque ele é jogador do Vasco, hein? Tem contrato com o Vasco ainda, ele está somente emprestado ao clube paulista e está ajudando o Ituano a subir para a primeira divisão, eu acredito que pela primeira vez na sua história. É o cenário que o Vasco mesmo criou, né? Por não ter conseguido vencer ontem o Sampaio Corrêa, que não tem chance nenhuma mais de subir. O Vasco mesmo se suicidou no seu estádio, se suicidou. Ontem aconteceu um suicídio em São Januário e por isso que a gente está pagando caríssimo, sem esperança alguma de que vai voltar a elite do futebol. Infelizmente, cara, infelizmente, velho, tem que ser realista aqui, mano. Quem acompanha os jogos do Vasco, quem assistiu o jogo de ontem e também quem foi em São Januário, sabe que esse time é fraco, sabe que esse time é um time covarde, que não temos goleiro, a zaga é fraquíssima, o meio campo do Vasco ontem foi muito mal, péssimo o meio campo do Vasco, fora o Andrei Santos, que é o único jogador que decente que temos no time titular do Vasco. Fora ele, o restante foi um lixo, o restante não jogou nada e o Vasco perdeu aquela partida de maneira vexatória. Um dos piores resultados da história do Clube de Regatas Vasco da Gama foi aquela derrota ontem para o Sampaio Corrêa em São Januário. São Januário lotado, esperando, todo mundo esperançoso que o Vasco iria vencer o jogo e voltar à elite do futebol. E nós, torcedores, ganhamos aquela derrota de presente. Mas como diz o outro, né, esperança é a última que morre, né? Pode ter uma pontinha de esperança no fim do túnel, porque dia 3 de novembro vai acontecer aquele julgamento do STJD, se vai punir o Sport ou não e dar os pontos da partida para o Vasco. Se o Vasco conseguir a vitória daquele jogo contra o Sport, o Vasco estará na elite do futebol, não por competência, e sim por incompetência na segurança do jogo do Sport, porque na minha opinião, tá nítido que foi facilitada a entrada de torcedores no estádio e o Sport tem que ser punido e o Vasco ganhar os pontos do jogo. O Sport, que já não tem chance nenhuma mais de voltar à elite do futebol, não vai ter diferença nenhuma, eles perderam os pontos do jogo. Agora a gente vai ter que torcer aí para que o STJD conceda esses pontos ao Vasco no próximo dia 3, na próxima quinta-feira, antes do jogo contra o Ituano. Com certeza isso aí pode virar um rolo danado nessa reta final de Série B, tudo porque o Vasco
não conseguiu vencer o Sampaio Corrêa. Deixa nos comentários o que você acha desse momento atual do Vasco. Vasco na quarta colocação com 59 pontos. O Ituano quinto colocado com 57 pontos. A conta é simples. Empatou, tá na Série A. Ganhou, tá na Série A. Perdeu, está na Série B em 2023. Sem falar também que para esse jogo contra o Ituano, não vamos ter dois jogadores aí que muito possivelmente podem ter feito a sua despedida do Vasco, né? O lateral esquerdo Edmar tomou o terceiro cartão amarelo e está fora da partida contra o Ituano. Vale ressaltar que temos somente o Paulo Vitor aí à disposição, um jogador que até algumas rodadas atrás não estava 100%, teve lesão e infelizmente vai ter que ser ele o jogador ali para jogar na lateral esquerda. Vai ser uma posição bem carente no time do Vasco, né? Porque o Ituano explora muito o lado direito, mas vale lembrar também que o Vinícius pertence ao Vasco e por conta da cláusula dele, do contrato dele com o Ituano, do Vasco com o Ituano, ele não irá para essa partida, o jogador não estará à disposição do clube paulista. É peça fundamental para o Ituano, né? Se tem aí um ponto positivo nisso tudo, é a ausência do Vinícius nesse jogo, que ele sem dúvida nenhuma mostrou hoje para todo mundo que é o melhor jogador do Ituano juntamente com o Ailon. Outro jogador que está suspenso, esse com certeza não será mais jogador do Vasco, é o Quinteiro, né? Tomou o terceiro cartão amarelo no banco de reservas no último jogo contra o Sampaio Corrêa. E ele, diferentemente do Edmar, não tem uma cláusula de renovação automática no seu contrato em caso de acesso do Vasco, porque ele pertence ao Fortaleza e está somente emprestado ao nosso clube até o término dessa temporada. Esses dois jogadores estão aí a um passo de não vestirem mais a camisa do Vasco, serão desfalques nesse jogo contra o Ituano, ou para quem preferir, né, serão reforços, né, porque o Edmar falhou feio, falhou muito naquele gol do terceiro gol do Sampaio Corrêa, culpa dele que o Vasco tomou aquele gol. É isso aí, pessoal, valeu por ter assistido até aqui, hein, cara, só para deixar o torcedor informado aí que infelizmente tá tudo errado no Vasco, deu tudo errado pro Vasco e o Vasco está caminhando a largos passos para jogar a sua sexta Série B na sua história. É isso aí, pessoal, tamo junto, forte abraço, vamos torcer por dias melhores porque só Deus, meu amigo, mais nada salva o Vasco.